Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TAF, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. A placável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Olá, meus amigos do Implacável Concursos, uma satisfação enorme aqui estar com vocês, tá? Hoje nós vamos aí falar da Lei 7.716 de 89, que trata dos crimes contra o racismo, lei que foi alterada aí bastante, aí, várias alterações pela Lei 14.532 de 2023, inclusive. Não vamos conseguir falar tudo, mas aqui eu vou trazer, dentro do nosso tempo, alguns pontos importantíssimos. Vamos lá, pessoal! Vamos seguindo então aqui, vamos falar sobre a Lei 7.716 e trata lá do crime, dos crimes de racismo. Então, o que diz lá o artigo 1º? Fala que serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor e etnia, religião ou procedência nacional, pessoal, ou procedência nacional. Então, olha só, a maioria dos crimes aqui, hoje nós temos aí o artigo 2A, que eu vou mostrar para vocês, que traz aquela questão da injúria agora. Mas até então, né, quando você tinha uma injúria, isso você não era racismo, tá, pessoal? Dependendo do caso, isso se enquadra onde? Lá no artigo 141 ali, né, 141, se eu não me engano, do Código Penal. Então, lá temos o crime de injúria racial, dependendo da situação. Aqui, normalmente, os crimes aqui, né, agora com as alterações que eu vou mostrar para vocês, da Lei 14.532, tivemos algumas mudanças. Mas, normalmente, o crime de racismo é quando você tem uma recusa, né? Por exemplo, você tem uma rejeição de uma pessoa para assumir um cargo, você tem uma rejeição de uma pessoa para estudar numa escola, né? Tem, inclusive, que é um artigo que a gente vai falar bem aqui, salvo engano, é o 6º, né? Porque tem ali um detalhe importantíssimo e eu vou te explicar para vocês, né? Quando a gente fala de agravante, majorante, qualificadora, então a gente já vou falar para vocês. Então, ali, quando há uma rejeição para assumir um cargo, quando há também ali, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, a pessoa quer comer no restaurante e às vezes existe uma recusa de atendimento, uma questão de raça, cor, né, religião, etnia. Então, isso que é praticamente o racismo, tá, pessoal? O impedimento, a negação, não é assim, porque tem casos que não são enquadrados, tem casos que podem ser enquadrados em crimes contra a honra, né, que está lá no Código Penal. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Seguindo aqui, vamos avançando. Então, olha aí que eu falei para vocês, ó. O artigo 2, que é um artigo novo, tá, inserido pela Lei 14.532. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão, olha aí, ó, né, ofendendo a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então, hoje, né, nós temos aí a injúria dentro da Lei 7.716. Né? Ficava aquela dúvida, é racismo ou não é? Então, hoje nós temos a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e interessante vocês gravarem que a pena é aumentada na metade, tá? Quando que nós aumentaremos a pena da metade? Se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, imagina ali um grupinho, né? 2, 3 sem vergonhas ali,
fazendo graça, injuriando ali uma pessoa por questões ali de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Vai responder pelo crime com pena de reclusão de 2 a 5 anos e aumentada a sua pena da metade. Então, é uma majorante que até então não tínhamos, né? Tínhamos somente uma agravante que era considerada como majorante, que é uma agravante de 1/3, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Vamos seguindo, então. Isso aqui, para mim, é questão de prova, tá? Esse artigo 2A, porque ela é novo. Na verdade, toda a parte nova aí da Lei 7.716, vocês têm que devorar, beleza? Então, aqui, pessoal, vamos seguindo aqui. Vamos lá. O artigo 5º, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando, olha o que eu falei para vocês, né? A recusa e o impedimento, né? A recusa e o impedimento. Então, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador, tá? Cliente ou comprador. Então, você vai ter aí uma reclusão de 1 a 3 anos, tá? Reclusão aí de 1 a 3 anos, mostrando aí para vocês. Tá? É um crime que não é de menor potencial ofensivo, mas é possível, pela pena mínima não ultrapassar 1 ano, é possível aplicar a suspensão condicional do processo lá do artigo 89 da Lei 9.099. Então, só dando alguns exemplos aqui para vocês. Isso aqui que eu falei para vocês, ó, isso aqui sempre cai. Eu estou destacando os artigos mais cobrados aí em prova, né? Porque uma lei dessa aqui a gente aborda aí em 1 hora, dependendo da quantidade de questões, de 1 a 2 horas de aula. Né, trazendo os detalhes doutrinários. Aqui só estou, na verdade, mostrando para vocês o que realmente eu acredito que possa ser cobrado aí na prova. Pode ser que só com essa aula você acerte todas as questões? Sim, mas eu entendo que você corre o risco de perder outras questões. Então é importante que você estude toda a lei, tá, pessoal? Aqui é só para reforçar aí cada vez mais. Então, olha só, pessoal, existe a situação da pessoa, lembra que eu falei para vocês do ingresso do aluno? Na sala, né, por exemplo, às vezes a pessoa por uma questão de raça, cor, etnia, né, a pessoa não foi matriculada lá na escola. É racismo? É racismo. Agora, se aquela pessoa for menor de 18 anos, que sofreu a vítima, né? Se ela for menor de 18 anos, aí o caldo engrossa. Por quê? Porque a pena dele vai ser agravada, ó, de 1/3. E esse agravamento aqui, você entende como aumento, tá? Aumento, tá bom? Segundo aí os próprios tribunais, você entende como um aumento, esse agravamento. Então, praticamente, a gente tem esses aqui, né? Não são muitas majorantes aí, temos até qualificadoras, mas não são muitas majorantes dentro da Lei 7.716, tá? Então, aqui, pessoal, só mostrando aqui para vocês, ó, vamos lá, na tela, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer forma. Reclusão de 3 a 5 anos, tá? Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Seguindo aqui, olha o artigo 12, pessoal, né? Tá aí, ó, impedimento, né? O acesso, né? Se for uma pessoa idosa, por exemplo, vai entrar lá na Lei 10.741, mas aqui a gente está falando sobre a questão de raça, cor e etnia. Isso aqui, ó, impedir o acesso ou o uso de transporte público, como aviões, navios, barcas, né? Barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Então, reclusão também aí de 1 a 3 anos. Vamos seguindo. Aí, pessoal, todos esses crimes, né, que eu citei somente alguns aqui, é o seguinte: existem efeitos de uma condenação. Então, cuidado, tá? Porque esses efeitos da condenação, ele traz aí a possibilidade da pessoa, às vezes um agente público, perder o cargo, tá? Então, olha o que diz aqui o artigo 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor e a suspensão do funcionamento do estabelecimento, lembra lá do estabelecimento comercial, né? Particular, por prazo não superior a 3 meses. Então, aqui ele pode perder o cargo e a função pública, tá? Se for um servidor público que praticou, e o estabelecimento que esteja envolvido, qual seja ele, sobre o crime de racismo, um prazo aí, né, vai mexer lá no bolso dele, imagina 3 meses suspenso, né? Além da pessoa que cometeu lá o crime responder criminalmente, tá, pessoal? Os efeitos de que trata o artigo 16 e 17 desta lei não são automáticos, né? O que isso quer dizer? Porque alguns efeitos, por exemplo, crime de tortura, quando perde o cargo, efeitos automáticos, tá?
crime de abuso de autoridade, né? Então, alguns efeitos são automáticos. Mas aqui, quando a gente fala do racismo, da Lei 7.716, pelo artigo 18, diz que não são efeitos automáticos. Então, o artigo 17 está revogado. Mas o 16, que traz esses efeitos da condenação, nesse caso, o que vai acontecer, pessoal? Tem que ser fundamentado lá na sentença. O juiz tem que fundamentar, porque se ele não fundamentar, a pessoa lá não perderá o cargo e o estabelecimento não ficará suspenso por até 3 meses, tá bom? Então, isso tem que ser fundamentado na sentença. Seguindo aqui, avançando, aqui é um artigo também muito cobrado em prova, que é o artigo 20, tá? Por quê? Porque aqui ele traz uma forma bem específica a questão da discriminação, tá? Do racismo em si. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reclusão de 1 a 3 anos, tá bom? E aqui nós temos aí outras formas, né? Que seria uma forma qualificada do artigo 20. Por exemplo, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, né, distintivos ou propaganda que utilize a cruz, pessoal, né, suástica, questão lá, muito batida lá, né, pessoal, a cruz suástica ou gramada, tá, para fins do narcisismo, né, para fins de divulgação do nazismo, tá, perdão, falei errado aqui, né, do nazismo, tá, pessoal, a questão do nazismo lá, então a pessoa tem que ficar atento, né, porque incentivar, influenciar, você vai responder, a pessoa responderá na forma qualificada. Por que qualificada, professor? Porque a pena ela é mais gravosa, tá? A questão do nazismo, você tem lá a pena mais gravosa quando a gente fala aí de pena. Por quê? A forma simples do artigo 20 é de 1 a 3 anos e a forma qualificada é de 2 a 5 anos. Então, muita atenção nisso aí. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, né? Então, é uma outra qualificadora, porque a pena ela é mais gravosa, tá vendo? A pena na forma simples, tá? Só o fato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, a pessoa responde de 1 a 3 anos. Mas se por um acaso ela, nesse caso, envolver aí a cruz, né, suástica ou gramada lá envolvendo a divulgação do próprio nazismo, pessoal, o que vai acontecer? 2 a 5 anos. Agora, se de repente também, né, acontecer a divulgação nas redes sociais, né, rede mundial de computadores, também responderá de 2 a 5 anos e multa. Aqui temos o parágrafo 2A, que é novo. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, né, como acontece muito em jogo de futebol, infelizmente, né, religiosas, artísticas ou culturais, tá? A questão lá do Vini, quem não lembra lá da questão do Vini lá, né, no futebol? A pena também é de reclusão, de 2 é outra forma qualificada, né? E proibição, olha aqui, pessoal, e proibição de frequência por 3 anos em locais. Então, se a pessoa for pega lá, ela ainda fica 3 anos sem poder ir. Imagina uma pessoa fanática por futebol. Ela não pode frequentar, né, os locais lá, os estádios, enfim, das práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas lá ao público, conforme o caso. Parágrafo 2B, que também é novo, inserido aí pela Lei 14.532, sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas, tá? Aí tem lá o parágrafo 3º, que nos casos do parágrafo 2º, né, deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público, ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, tá? Recolhimento imediato ou busca e apreensão dos exemplares do material, que é justamente lá dos símbolos, né? Da cruz suásticas e gramada lá por questão do nazismo, falamos lá, no parágrafo 2º. A cessação também das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio, a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores, tá? E na hipótese também do parágrafo 2º, nós temos aí que constituir efeito da condenação após o trânsito em julgado, né?
da decisão, a destruição do material. Então, aqui é efeito da condenação. Então, aqui a gente pode falar, professor, que é um efeito já automático, tem que ser fundamentado na sentença. Aqui não precisa ser fundamentado, porque lá diz que somente as decisões lá, ou seja, as restrições, né, impostas lá no artigo 16 e 17, segundo o artigo 18, tem que ser fundamentado na sentença, não são efeitos automáticos da condenação. Aqui a destruição tá? O que a banca ela pode fazer aqui, pessoal, como já caiu algumas vezes? Falar que, nesse caso, para a destruição do material, tem que ser fundamentado lá na sentença e não precisa, porque somente ele, já sendo condenado, já pode destruir todo o material apreendido, tá? Aqui o artigo 20A, que também é um artigo novo, tá, inserido pela Lei 14.532. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas. Então, todos, tá, pessoal, aqui, né, é de 1/3 até a metade. Então, vai aumentar de 1/3 até a metade todos os crimes, né, os que nós vimos alguns e os que nós não vimos, veremos em aula. Quando ocorrerem em contexto, né, pessoal, quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, tá? Diversão ou recreação. Então, a pessoa está lá, né, motivos de brincadeiras, recreação, descontração, diversão. Então, a lei não tolera. A lei ela veio para não tolerar certas brincadeiras, certas injúrias, certos tipos de agressões aí, né? Enfim, então vai estar respondendo aí, nesse caso, com pena aumentada de 1/3 a metade, tá bom? Então, Lei 14.532 trouxe essa novidade. Então, hoje nós temos mais majorantes aí na norma, até então nós não tínhamos essas majorantes, né? Só tínhamos aquela agravante lá de 1/3 quando a recusa lá da matrícula numa escola, a pessoa for menor de 18 anos. Beleza, pessoal? Fechamos então aqui, né, a nossa presença aqui, né, justamente a nossa mini aula, vamos dizer assim, sobre a lei do racismo. Estudem que vai dar certo, tá bom? Qualquer coisa, eu estou lá no Instagram à disposição de vocês, @prof.herculano com H. Até mais, pessoal. Um grande abraço.